Fala pessoal, de boas com vocês, eu sou o Colete, só um apelozinho. Não fiquem reparando na minha voz, eu tô um pouco constipado, então eu vou estar um pouquinho rouco. Mas bom, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Colete e bem, eu acho que pelo menos uma vez você já deve ter pensado em criar um canal, talvez crescer ele, muito provavelmente. Afinal de contas, bom, esse que é o objetivo de todo mundo, né? Quando criar o canal, crescer ele. Pode não ser o objetivo principal, mas é esse o objetivo. Afinal de contas, poder viver do YouTube seria uma maravilha. Produzir entretenimento é divertido, independente se for opinião, crítica, vídeo informativo como vídeo de história, ou ciências talvez, até simples entretenimento como jogo ou sei lá, um YouTube Poop, tudo isso é divertido. E quando você tem uma boa recepção, é legal e dá aquela sensação de que produzir aquilo valeu a pena. Só que tem um detalhe muito importante que você precisa ter um certo cuidado. Porque quando você cria um canal, principalmente quando você cresce, quando você tem uma relevância, você se torna, de certa forma, uma figura pública. Mesmo que não tenha o seu rosto, parte da sua imagem ainda tá lá. Ao menos você expõe a sua voz, como é o meu caso. Beleza que tem alguns casos que os caras nem usam a própria voz, usam uma IA, mas mesmo assim. E existem canais que tomaram algumas decisões ruins, que ficaram marcados como pessoas babacas, pessoas egoístas, egocêntricas, até criminosas. E, bem, é desses caras que eu vou falar hoje. Canais que se autodestruíram. E bem, o primeiro canal que eu quero mencionar aqui é o Léo Otaku. Ele já teve vários e vários outros canais, tanto que esse em questão não era o Léo Otaku em si. Foi um canal feito em 2011, só que alguns anos depois, mais ou menos em 2018, ele conseguiu crescer como canal de comentário, como era dito antigamente. E naquela época ele era o segundo maior canal desse estilo, só perdendo pro Goulart, obviamente. E esse caso é peculiar porque o Léo não manchou sua imagem com o público, na real ele manchou sua imagem com outros canais antes, e foi justamente por causa da série dos youtubers falidos. Se os vídeos pegassem menos de 10% do número de views em relação ao número de inscritos, pelo Léo era considerado como um canal falido. E quem dera fosse só um único vídeo, né? Porque o primeiro vídeo pegou tanta view que virou uma série no canal dele. Sem contar esse spin-off também. Tempos e tempos se passaram e veio à tona a reação. Tweets do Polado defendendo Você Sabia. No começo ninguém entendeu nada porque ele parecia um hater do E-Nerd. Só que aí chegou o Orochinho pra mandar a real sobre o que ele tava fazendo de errado. E parece que o Léo não conseguiu aguentar a pressão de tomar esse puxão de orelha. Afinal de contas, ninguém gosta de ser chamado de falido. Então ele manchava a imagem dele não só com canais mencionados naqueles vídeos, como também os amigos próximos de quem ele mencionou. O Orochinho pode ter meio que destruído a imagem do Léo publicamente, pelo menos por um tempo, só que querendo ou não foi consequência dele ter falado besteira de tantos canais. A resposta dele também não ajudou muito. Olhando hoje, fica claro que ele fez o vídeo emocionado, sem elaborar bem as respostas e os pontos a serem discutidos. Teve algumas desculpas ali no meio, mas no geral não era um vídeo que valia tanto a pena. E é curioso que na época eu era novo e ainda não entendia muito bem essas questões. E como o Léo era um canal que eu acompanhava, eu meio que tomei as dores dele e comecei a odiar o Orochi. E quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui meio que revisitando esse vídeo e minha opinião meio que virou a oposta de quando aconteceu o caso. Antes eu tava do lado do Léo e depois eu consegui entender o Orochi. E hoje eu não tenho como negar que na época o Léo realmente precisava desse puxão. Acho que não especificamente em vídeo, mas ao menos falando PV. Então, bom, eu não lembro muito bem o que aconteceu de resto, mas enfim, vocês se entenderam. E bem, o próximo canal é o Chris Wall. Esse é bem mais antigo ainda. Esse Chris é um canal de anime que não tá tão ativo hoje em dia, mas ele fazia bastante vídeo de Dragon Ball e os 7 Pecados Capitais. E o que ele fez? Ele decidiu dar 3 strikes no canal do E-Nerd. E vamos de contexto. Esse Chris trabalhava com um artista do DeviantArt para fazer suas thumbs. Inclusive, eles publicavam essas artes em suas respectivas contas.
e isso vai ser importante. Nessa época era o auge do anime de Dragon Ball Super. E acontece que tanto o Chris quanto o Peter faziam análise desses episódios. E houveram os casos que o Chris postava os seus vídeos com as thumbs, os desenhos que ele encomendou. E 1 ou 2 dias depois, o Ei Nerd postava o vídeo usando o mesmo desenho na thumb. Só que não só isso, o Ei Nerd já copiou mais de 30 thumbs do Chris. No que ocasiona isso, um canal muito maior que ele o ofuscando, porque ele se esforça para ter identidade própria, contratando artistas, ou seja, vídeos que custam dinheiro para serem produzidos. Além do fato do Peter já ter copiado diversos vídeos de teoria do próprio Chris. Isso fez ele tiltar ao ponto de aplicar inicialmente 2 strikes no canal do Ei Nerd, esperando ele entrar em contato e se desculpar. Só que o Peter copiou outra thumb e o Chris aplicou o terceiro strike. E se você estranhou tudo isso que eu acabei de falar, é porque tudo isso foi da perspectiva do Chris. E agora o lado do Ei Nerd. Algum tempo se passou e os 3 strikes do Peter foram removidos. Nesse vídeo ele explica sobre os strikes e expõe o Chris, mostra a arrogância dele e meio que chamando ele de privilegiado, pelo fato dos strikes terem sido removidos por conta de uma lei americana. Quando o Chris fez o vídeo resposta, tem uma coisa curiosa que ele diz, que ele nunca aplicou os strikes para deletar o canal do Ei Nerd, e sim para que o Peter entrasse em contato para se desculpar, já que ele tentou entrar em contato por um comentário em um vídeo. Porque sim, se um canal grande comenta em seu vídeo, você recebe uma notificação. Só que isso é opcional, é uma coisa que você precisa configurar e ativar. E aparentemente esse não era o caso do Ei Nerd. Mesmo com a maioria não comprando a narrativa do Chris, o Peter ainda postou sua tréplica, refutando o Chris nos mínimos detalhes. Sobre as teorias, muitas teorias mostradas pelo Chris Wall já haviam sido feitas antes do vídeo do Chris. Porque uma coisa é você copiar totalmente o roteiro, outra coisa é você ver uma teoria e repassar para outras pessoas. E tipo, teoria é teoria, ela é feita para ser repassada. E agora falando sobre as thumbs, lembra o que eu falei dos artistas? Que eles postavam essas thumbs nos seus respectivos perfis? Foi daí que veio as thumbs do Ei Nerd, que segundo ele, todas as thumbs do Ei Nerd são uma junção de imagens que ele procura no Google, e eles sempre checam a fonte para ver se não é de nenhum canal no YouTube. E aí as coisas ficam piores porque comprovadamente o Chris usa o mesmo método em algumas das suas thumbs. E outras thumbs eram de outros artistas. Que fica naquela dúvida, ele tá mesmo contratando meio mundo de artistas para fazer thumbnail? Como não dá o mínimo de questão da dúvida, sendo que você sabe que as thumbs não estão só no seu canal? E mais descarado ainda, o strike por conta da thumb, sendo que é só um recorte de prints do anime. Aí literalmente não tem como defender, porque, né, isso é crime. E mesmo com isso, o Chris continuava dizendo que se ele quisesse, ele poderia deletar o Ei Nerd tranquilamente aplicando 15 strikes de uma vez. Nem um pouco prepotente e arrogante, né? Nem parece uma ameaça. Mas depois de um tempo, ele chegou a pedir desculpas. Ainda é um pouco triste que o pessoal não comprou muito a desculpa dele. Afinal, ele demorou, enrolou muito no vídeo para pedir essas desculpas e ainda envolvendo o assunto do rato borrachudo. Eu acho até que quem acompanhou essa treta lá no passado nem sabia dessas desculpas, porque ficou meio que disfarçado, digamos assim. E bom, só para ter uma citação aqui, eu acho que eu nem preciso explicar muito. Haluka. Eu só coloquei Haluka aqui porque senão vocês iam me cobrar. Mas sinceramente eu não quero falar muito sobre ela não. Mas enfim, eu acho que esses foram os canais que eu consegui lembrar agora de uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um like aí, compartilha, essas coisas tudo. E eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Colete, e até um outro dia.